Olá, boa noite. Está começando mais um painel regional aqui na telinha da Rede Família e hoje nós vamos conversar com o publicitário Marcos Amadeu, mais conhecido como Amadeu. Ele é profissional com uma vasta experiência na área, é inclusive ganhador de vários prêmios importantes aqui no Brasil, inclusive Profissionais do Ano. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso painel regional. Obrigada pela sua presença. Obrigado pela participação. É isso aí. Bom, hoje a gente então vai falar a respeito desse mercado, né, que a cada dia que passa vem ganhando mais destaque e chamando a atenção não só de quem precisa da publicidade, mas dos consumidores, que antes passava meio batido, a gente consumia ali, né, envolvidos pelo comercial, né, antigamente a gente falava comercial, né, vamos para o comercial na televisão, que era um dos principais meios, e a gente acabava ali se envolvendo nesse sistema todo. Hoje a gente já olha o comercial, né, já com esse olhar mesmo da publicidade. Agora, você foi ganhador aí de um dos prêmios que a gente já mencionou aqui, com o filme do Macarrão Galo, né? Como é que foi pensar nesse trabalho direcionado, né, para o cliente específico ali e, ao mesmo tempo, concorrer com tantos outros profissionais e sair vencedor? Bom, Juliana, é como eu falei, assim, sempre quando a gente está trabalhando em criação, em desenvolvimento de ideias, a gente tem que unir a expectativa do cliente em mostrar para o seu público e com uma ideia arrojada, uma coisa que seja diferencial, né? Para quê? Para que a gente possa atingir os pontos. Quem é o público? Quem é o produto? Como ele é feito? Então, diante de um briefing, né, bem elaborado, que sempre é bom ter, e nem sempre tem, né, mas assim, a gente vai compondo ideias. Né? Essa ideia específica do que você citou do Macarrão Galo, a gente trabalhou com o ambiente do macarrão. Né? Então, quer dizer, a ideia foi criar uma situação de um casal de idosos, tal, tem aquela vidinha normal, pacata, tranquilo, que é realmente o público que consome o macarrão na brincadeira. E aí a gente criou uma ideia bem-humorada em cima disso, né? Que diz assim, sabe, a senhora lá cozinhando, tal, o senhor chega e fala assim, trouxe aí o que você pediu, tal. Aí ela olha o macarrão e fala assim, mas esse macarrão não é o que eu pedi, né? Não é o galo, não é o que a gente pediu, né? Falou, faz com esse aí mesmo, né? E aí, o que acontece no final ali da produção a brincadeira do macarrão? foi unir essa história de tradição do macarrão com uma linguagem, assim, popular, né? Falou assim, aí a senhora pega um pau de macarrão na mão e você escolhe, o galo na mesa ou o galo na cabeça, né? Aí a gente tem um corte ali para não ver o que aconteceu, né? E apresenta, aí tem o pack do produto, o locutor fala e tudo mais, e volta a cena com ele saindo do hospital, ele com a cabeça enfaixada. Ele falou assim, eu pensei que você estava brincando. Porque na verdade quem está ali na cozinha sabe. E aí, né? Termina com a ideia assim, sabe, escolha o melhor, macarrão melhor. Galo na cabeça. Exatamente. Então essa foi a ideia, né, de gravar a ideia do macarrão. Muito bom. E agora a gente, quem está em casa, né, que não tem assim um conhecimento da área, fica imaginando como é que nascem essas ideias, né, para essa produção dos vídeos, né, que hoje precisam ser diretos, né? A gente tem um tempo curto, principalmente quando se fala em televisão, né? Tempo é dinheiro, e você precisa ter ali objetividade e ao mesmo tempo prender quem está assistindo para de fato ficar com o interesse de conhecer aquele produto ou firmar na cabeça, tá vendo por que eu consumo esse produto? É por conta disso, porque realmente é o melhor. Como é que nascem as ideias, assim? Porque a gente imagina às vezes, né, uma sala cheia de publicitários e mentes brilhantes ali dentro, né? Como é que funciona isso? Nem sempre é tão perfeito assim, tão bonitinho como a gente imagina. Mas assim, o importante é entender que a empresa, quando quer trabalhar com um produto que ele seja campeão de vendas no mercado, ele tem que começar desde a raiz, através de uma pesquisa, saber o que o consumidor quer mesmo, saber a cor que ele deve ser usado na embalagem, sabe? A linguagem visual muda muito, porque assim, a consumidor, quando entra no supermercado, ele olha e vê infinitos produtos da mesma categoria. Mas por que ele vai buscar aquele? Entendeu? É aí que entra a publicidade.
né? A publicidade vai trabalhar, fazer com que aquele produto fique brilhando na gôndola, né? Então, assim, e como é que ele faz brilhando? Você pode colocar ele de formas assim, aleatória, uma ideia comum, ou você chamar a atenção dele para aquele público. A gente está vendo um dos vídeos aqui, né? E aí me parece um aeroporto, né? Ah, sim. Esse foi um case que a gente desenvolveu para um cliente que é a Azul Linhas Aéreas, que a gente entrou com esse desafio de fazer um vídeo para a Copa de 2018, né? A Azul sempre teve transmissão ao vivo dentro dos aviões, né? Então, assim, só que de repente, naquela época, na Copa de 2018, o concorrente da Azul entrou como patrocinador da Copa. Então nós não podíamos falar de futebol, não podíamos falar de Copa, não podíamos falar de mostrar a televisão no ar, porque a Sky era coligada, que é a Sky que transmite, a Sky é ligada, a Gol, que a Gol patrocinava pela Globo, e tudo é um conjunto só. E aí a gente tem as amarras, né, da publicidade. Aí o que nós fizemos ali? Falei assim, precisamos fazer um vídeo. Então botamos uma pessoa que saiu correndo, de repente, assim, desceu, estou atrasado, saiu correndo assim. A impressão que você está atrasado para o voo que você vai pegar, que ele está no aeroporto lá, ele entra assim, meio preocupado, ele fala, sai correndo no aeroporto, né? E aí o desfecho disso, que quando ele chega no balcão de embarque, ele fala assim, ufa, ainda bem que eu cheguei. Aí o cara falou, mas atrasado para quê? Tipo assim, o voo ainda tem tempo. Ele falou assim, não, é para ver o jogo. Boa. Quer dizer, você ele quer entrar logo no avião para ver o jogo. Para poder assistir o jogo. Quer dizer, você fala ali do que, né, qual é o objetivo, você informa aos clientes que tem ali o jogo, né, sendo transmitido ao vivo na aeronave. Mas eu não falei de Copa, não falei nada, porque assim, o que acontece? O ano inteiro, aí nessa fase que ele fala assim, olha lá, eles dão risada. Assim, o jogo? O jogo, né? E aí tem uma locução que fala assim, só a Azul tem Sky ao vivo. Você pode assistir o seu jogo, sua novela, o seu programa preferido, não importa. Legal. E tem o ano inteiro, não só no período da Copa. E é uma imagem, né, que remete ali a todos que usam hoje, né, o voo hoje acabou se transformando no meio de locomoção, um dos principais, né, até por conta da necessidade do tempo, as pessoas precisam diminuir o tempo de viagem. E todo mundo se identifica com essa cena de uma pessoa correndo no saguão do aeroporto, quem nunca, né? E realmente a gente acha que está perdendo o voo. Atrasado, né? Nessa ocasião, era uma outra situação que ele estava atrasado. Ele queria entrar logo na aeronave. Ele queria entrar logo para assistir o jogo. O que às vezes a gente até prefere entrar depois para não ficar muito tempo na aeronave, né? Mas ali, além de ter o jogo, ele teria o ambiente confortável dele, que ele poderia acompanhar. O que o brasileiro não gosta de perder, né? Nem um jogo da Copa, apesar, faz um tempinho que a gente não comemora, mas esse é um outro assunto, né? Faz parte. Deixa pra lá, né? Deixa pra lá. Agora a gente entra no mercado digital, que revolucionou tudo, a forma de se comunicar, a forma de fazer publicidade, né? A forma das propagandas, principalmente pós-pandemia, que a gente teve aquele boom, né, de avanço da tecnologia por conta da necessidade. E o mercado audiovisual, assim como tantos outros setores, foram atingidos, né, por esse aceleramento que a gente teve durante os 2 anos da pandemia. Hoje, o que a gente tem de novidade no mercado audiovisual? Então, o mercado audiovisual ele foi se aprimorando de acordo ao longo do tempo, saindo do analógico, passou para o digital, que isso já faz tempo, né? Mas, hoje em dia, o que a gente tem que trabalhar? Com sistemas de você oferecer para o cliente um produto mais bem feitinho, mais arrumado, cheio se você vai colocar um título, uma legenda, um lettering, que seja, você colocar ele de uma forma agradável, bonita, né? Então, quer dizer, o cliente nós passamos, como você falou, da período da pandemia, onde a produção externa ficou limitada. Né? Nós não podíamos ir no cliente, gravar e tudo mais. Então, houve uma ascensão
de formas de sair para soluções através gravações via celular, gravações via computador, né? Nós mesmo durante a pandemia nós tivemos que editar muitos vídeos nesse sentido, né? Estávamos fazendo uma campanha para um cliente na área veterinária que era assim, gravar especialistas falando sobre o produto em questão, né? E aí a gente não podia mais, então nós tivemos que pedir para o especialista gravar no computador dele, e isso aí voltou para a gente poder dar aquele, né, aquela floreado no vídeo para ficar aceitável, né? Porque tem a questão da qualidade, né? Hoje a gente tem equipamentos aí que são equipamentos, a gente tem, por exemplo, o celular que filma 8K com uma imagem perfeita, né? Então, o que não falta hoje é possibilidades. Exatamente, os recursos existem, né? É como aplicar isso aí, né? Então, quer dizer, mesmo com um celular 8K, mas se a pessoa não souber colocar na posição certa, no filmar certo, a qualidade vai sair no final, não vai ser muito boa, né? Né? Então a gente está sempre orientando. Às vezes, por causa de distâncias e por causa de amenizar custos, as empresas falam assim, eu vou pedir para eles mandarem os vídeos gravados no seu celular. Então a gente tem que orientar, filma na horizontal, né? Vai num lugar silencioso, né? Evita, prende o cachorro, tira as crianças, né? Que é cheio dessas surpresas, né? E a pandemia fez muito disso, né? Em vários setores, várias profissões tiveram que se adaptar, né? Por conta até de gastos e custos que acabaram se tornando benéficos no momento da pandemia, e as empresas agora querem continuar economizando porque viram o que dá. Nem sempre, às vezes, o resultado é o mesmo, né? A qualidade efetivamente do material é o mesmo, mas é a possibilidade de se fazer, até porque pandemia passou, né? A gente não tem mais as limitações por conta da pandemia. Porém, a gente ainda está avançando num pós-pandemia, inclusive com recursos, né, financeiros mais escassos, né, e toda a situação que a gente vive no Brasil e no mundo, né? Então, a necessidade de economizar realmente se faz presente, e aí vocês, que adorariam fazer o material da forma 100%, precisam se esforçar para transformar o que chegam para vocês no aceitável para o público, né? É verdade. O público assim, aprendeu, por causa da pandemia, a aceitar alguns produtos finais de qualidade ruim de gravação. Que devido, assim, às vezes, pelo Zoom, pelo Teams, entendeu? Gravações desse tipo. Mas a gente luta para que isso nunca aconteça, né? A gente luta porque, afinal de contas, o trabalho da produção de vídeo tem que ser muito bem feito, né? Porque, querendo ou não, o meu produto, enquanto produtora, é o vídeo editado, né? Então, se eu agradar o cliente com o meu vídeo editado, esse é o meu produto, né? Então, se eu agradar ele vai me recomendar para outros e assim a minha publicidade maior é essa, volto na antiga, na boca a boca. Antes da gente falar da matéria-prima, né, que a gente já tinha conversado um pouquinho antes aqui do programa, vamos continuar falando das ferramentas, porque agora a gente tem o auxílio do drone, que possibilita várias situações. Antigamente só era possível fazer com imagens aéreas, de fato, em aeronaves, né? E aí era um gasto, um custo bem alto, que você tinha que locar a aeronave, o cinegrafista que ia para lá, quer dizer, era todo um aparato que tinha que ser feito. Hoje a gente tem o drone. Como é que o drone revolucionou o mercado audiovisual também? Então, você falou das aeronaves, eu me lembro até de uma produção que nós fizemos numa cidade do interior. A gente foi filmar uma indústria de álcool e açúcar. E nós não tínhamos o drone ainda naquela fase. Então, a solução e as imagens aéreas, eles queriam mostrar de qualquer forma. Então, eles mesmos, o próprio cliente, a empresa lá, falou, eu tenho um rapaz, tem um helicóptero que vai nos ajudar aqui, né? O helicóptero teve que fazer uma chupeta para ele pegar, né?
E o cinto de segurança que tinha para o cinegrafista era somente na cintura. O cinegrafista não era você, não? Não, eu só fiquei assistindo, vendo ele de longe, né? Mas ele teve que tirar a porta, porque na verdade era um Fusca voador, né? Meu Teve Deus. que tirar a porta e gravar ali assim, né? Ficavam pendurados mesmo, né? E o zoom era dado com o helicóptero indo até lá e voltando. Bem pertinho, né? Era um zoom mecânico, né? Não era um zoom automático ali de que aproximar, né? Exatamente. E tinha algumas limitações por conta até dessas aproximações. Hoje a gente vê o drone, por exemplo, vindo, né, numa imagem né, aérea como a gente está acompanhando, de repente ele consegue entrar na janela de um apartamento Então, ali. Isso aqui a gente não conseguia fazer com tanta facilidade, porque o helicóptero não desce tão baixo, né? O drone tem condições de descer, entrar e se movimentar, né? Então, o que eu vi com a vinda do drone? Primeiro assim, quando a gente precisava fazer uma imagem mais suspensa, mais de cima, a gente usava a grua. E a grua é um trombolho que, sinceramente, demora para montar, demora para ajustar, não entra em qualquer lugar, não cabe, né? Então, você tem que ter um operador bom ali para manusear o joystick ali e tudo mais. A grua, para quem está em casa, é como se ela fosse um guindaste. Isso. Aqueles guindastes que às vezes a gente vê em construção, num tamanho menor. Mas mesmo assim ainda é muito grande. As maiores são de 6 a 7 metros, onde você põe a câmera na ponta e você fica controlando aqui. Ela tem um balanço assim que você faz ao subir e descer. Mesmo assim tem as limitações, né? Ela sobe e desce, consegue às vezes ali pegar de um ângulo diferente, mas não tem uma movimentação não tem como movimentação, o drone. porque não era todo lugar que você conseguia colocar essa grua. Né? Hoje nós temos um drone que viaja, põe o óculos ali, ele controla assim, ele faz esse drone entrar em qualquer lugar. Aposta a corrida, entra dentro da empresa, passa por meio das áreas de matérias-primas, de máquinas, equipamentos e viaja. Né? Nós fizemos um vídeo dentro da Samsung, que é uma empresa da produção da Samsung, que são bancadas onde o pessoal trabalha com celular, assim, um pé direito não muito alto, né? E a gente precisava mostrar ali. Não tinha outro jeito senão ser o drone. Né? Então o drone passou bem baixo, quase assim, a 1 metro da cabeça das pessoas. Né? Então era isso daí. Agora a gente né, fala dessas possibilidades todas aí por conta da tecnologia, só que o drone ele não vai ligar sozinho, ter a ideia de qual ângulo ele vai pegar, né, qual imagem ele vai captar, qual é esse percurso que ele vai fazer, isso tudo sai daqui, ó, que é a matéria-prima né, de vocês, que é a criatividade. E aí a gente tem uma contrapartida nos dias de hoje, que assim como qualquer outra profissão, é a falta de tempo. Hoje as coisas giram muito rápido. Como é que vocês conseguem essa produção de uma questão que é tão individual? Cada um tem um momento ali de criatividade, apesar de vocês terem isso de forma aguçada. Mas como é que vocês conseguem fazer a criatividade de vocês atender a demanda necessária? Então, eu dou um conselho para todo novo profissional que chega no mercado, né? Eu gosto muito de usar essa relação, que é assim, antigamente a gente preenchia a ficha de empregos, né, e tinha um item lá que você colocava assim, você está preparado a trabalhar sob pressão? Né? Isso existia nas fichas de emprego. Hoje, eu digo que na nossa área, esse item já saiu de linha. O item agora você vai trabalhar na pressão. Né? Ou seja, você já foi para dentro da panela. Não é sob pressão, é na pressão. Então, quer dizer, tudo tem que ser muito rápido, tudo tem que ser muito instantâneo. Então, você tem que estar com a mente muito focada naquilo que você vai fazer. Se você tiver ali, eu falo para os meus profissionais, tá editando um vídeo, sabe? Se desliga do resto. Não adianta você ficar escutando um samba no ouvido e tentando fazer um vídeo que seja emocional, não vai fazer, né? Então você vai criar um vídeo institucional de uma empresa que precisa sair, trazer o público, aquela marca, aquele produto. Não adianta, se você não ficar focado naquela ideia, o vídeo não sai. Né? Então assim,
o fator humano faz muita diferença em tudo isso, em tudo isso. Você tem recursos, você tem equipamentos, você tem, sabe, informação instantânea o tempo todo, mas depende de você. O fator humano ainda é muito importante, porque a máquina não faz sozinha. E como é que está esse fator humano? Porque a gente tem vários setores, né, que hoje encontram dificuldade de contratações porque não tem mão de obra especializada para eles. Na área de vocês também sentem essa necessidade hoje? Sim. Eu estava até nesse final de semana passado conversando com uma amiga e a gente estava falando, essa geração, a geração atual, por questões da informação ser muito rápida, começa a ficar um pouco mais preguiçosa. Então, aquela pessoa que deseja uma profissão, seja em qualquer que seja, né, se aprofundar um pouquinho mais, vai sair na frente. Entendeu? Aquele que estudar um pouquinho mais vai sair na frente. Então, assim, sabe, dons e talentos, a gente tem muitos que nascem com aquilo. Mas se você não estudar e não se aprimorar naquilo, você vai ficar igual a todo mundo. Entendeu? O seu dom e talento vai ser absorvido por outro que estudou mais que você. O trabalho supera o talento, né? Exatamente. As pessoas às vezes acham, não, é meu dom, meu talento, acontece natural. Pode ser que você tenha uma facilidade um pouco maior do que outras pessoas. Mas, por exemplo, o mercado hoje, ele exige que, além da criatividade, para tornar aquelas informações que a gente consegue através do computador, por exemplo, de uma forma mais atrativa, precisa saber quais são as tendências, o que está acontecendo no mercado hoje, né? Senão você coloca um vídeo ali totalmente fora do que é a linguagem que as pessoas hoje estão acostumadas e você não vai conseguir falar com ninguém. Sua comunicação não vai chegar a lugar nenhum, né? Você tem que estar antenado, né? Assim, ligado ao que está acontecendo de novo, qual é a linguagem atual, o que está acontecendo, como é que as pessoas estão trabalhando. Você vê uma coisa nova, vai buscar. Tem um profissional novo que gravou um tutorial de alguma coisa, de um software diferente, um jeito de trabalhar, uma ferramenta dentro daquele software. Vai aproveitar, vai se aprofundar, vai buscar. Porque fazendo isso, você vai aprimorar o seu talento, né? Porque você sabe fazer. Mas se você aprimorar aquilo que você faz, a técnica e tudo mais, vai melhorar com certeza. Então, eu sou muito favorável assim, a pessoa estude, se aprofunde naquilo que você gosta de fazer. Porque assim você vai se tornar um profissional melhor. Né? Assim você consegue realmente atender, né, essa necessidade do mercado, né? Agora, falando ainda nessa necessidade do mercado, houve uma migração nessa área que mexeu com a política de preços, inclusive, né? E ela tem se tornado, ou precisa se tornar mais acessível a cada ano que passa. Que a gente tem desde micro, pequenas empresas, né, pessoas autônomas que estão entrando aí nesse mundo de negócios e já perceberam que precisam estar em evidência, mas às vezes não têm grandes recursos para contratar, por exemplo, uma produtora para fazer ali um produto, um vídeo para ela divulgar o trabalho dela, né? Então, essa também é uma necessidade hoje do mercado, né? É atender todo esse público. Como você falou, muita gente tem migrado para a área. Às vezes porque gostava de mexer com foto, mexer com vídeo e de repente resolveu fazer. Comprou uma câmera, comprou isso, aquilo, né? Mas, é como falei, eu não me importo com isso enquanto produtor, eu não me importo, porque eu sei que o cliente às vezes fala assim, ele vai orçar comigo, vai orçar com um outro que simplesmente tem uma câmera, não tem problema. O custo dele vai ser menor? Claro, né? Porque eu respondo como empresa, como estrutura, com, sabe, pessoal, com inteligência, com equipamentos. Então, essa é a nossa ideia, é oferecer um produto final melhor. Mas se você quiser fazer com ele, não tem problema. A hora que você quiser fazer bem feito, faz comigo. Não querendo ser snob em relação a isso, mas, sabe, porque a gente tem procurado a primazia no nosso serviço. Né? Então, e todo esse tempo de estudo também, né? O conhecimento não cai do céu, né? Exatamente. A gente tem que buscar. E custa, né? Claro. Mas eu não sou um cara careiro, de forma nenhuma. Sabe? Não, eu tenho minha tabela. Não, de forma nenhuma. Eu gosto, sempre trabalhei com
com princípios e acreditando no futuro da empresa. Entende? Eu trabalhei falando assim, só em termos aleatórios de valores, eu comecei a atender uma empresa uma vez, que eu comecei a fazer pequenas coisas assim, uma legenda no vídeo, uma coisinha que custava barato, né? E ganhando confiança ao longo do tempo. Essa mesma empresa acabou me dando uma produção de um vídeo gigante que custou mais de R$200 mil, entende? Então, quer dizer, por quê? Uma empresa dá um dinheiro desse para qualquer um? Não dá, né? Então, então, é a confiança que trabalha com isso, né? Então, quer dizer, eu gosto dos pequenos começos, dos pequenos anunciantes, que assim. Eu tenho um braço para isso, né, dentro do meu segmento de mercado. Então, a gente dá oportunidade a todos, né? Até porque, né, o cliente ele quer o retorno da publicidade e quer o retorno mais rápido possível. A partir do momento que o vídeo começou a vincular nas redes sociais ou em outras mídias, eles já querem saber qual que é o retorno disso, porque o investimento custa para a empresa, né? Então precisa realmente ter essa resposta, né? Ninguém faz um vídeo simplesmente para aparecer, eles querem vender. E essa resposta tem que vir o mais rápido possível. Bom, esse é um assunto que a gente ficaria conversando aqui muito, muito mais tempo, mas infelizmente, assim como acontece com vocês, o tempo urge, né? E a Sapucaí é grande, geralmente eles dizem assim. A gente precisa, infelizmente, encerrar o nosso painel regional de hoje, mas muito obrigada pela sua participação, sua presença aqui com a gente. Obrigado pela oportunidade e estou à disposição aí se precisar de mais alguma coisa. Tá ótimo, e as portas aqui da Rede Família estão sempre abertas também. Para você aí de casa, muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. A gente volta a se encontrar no próximo painel regional. Até lá!